Olá, meus queridos alunos do quarto ano, já estão aí de frente à TV, de frente ao celular, de frente ao computador? Eu espero que sim, porque agora vamos fazer, sabe o que? Na nossa aula de matemática, vamos praticar. É isso. Já passamos por uma aula de teoria e vocês sabem que temática que eu tô falando, né? Eu acredito que vocês estão aí ligadinhos nas aulas da semana. E quem está ligadinho, com certeza, sabe qual é o tema que estamos trabalhando. Então vamos lá, gente. Quem ainda não conhece a nossa temática, hein? Não quero ver aluno com preguiça em casa para assistir às aulas. Então, olha, nosso conteúdo dessa semana é fração. E já passamos aí por algumas aulas em que trabalhamos aí o conceito, a teoria, e eu acredito que até aqui os alunos já estão sabendo do que eu estou falando. Porque hoje vamos praticar a nossa temática do dia, que é fração. E qual a nossa habilidade? Vamos aqui ler juntos? Ler e apresentar frações unitárias associando-as ao significado de parte de um todo. Quando eu falar a palavra parte de um todo, vocês já lembram do inteiro, das partes, da divisão, da fração, de fracionar, não é isso? Então, olha só, fiquem ligados que hoje vamos trabalhar um pouquinho mais com as questões. Mas antes de tudo, que eu não sou boba nem nada, cadê os alunos aí na telinha? Não pode ficar saindo não, já bebeu água, já foi no banheiro, agora é o horário da nossa aula. E para o horário da nossa aula, eu quero que vocês estejam atentos lá com o material de vocês na mão, fazendo as anotações, sim. Tire as fotos, porque na telinha é tudo rápido. Aí, isso aqui me interessa, eu vou tirar aqui um print rapidinho, uma foto, vai dar certo, viu? E a concentração, gente? Ei, quem aí está concentrado, hein? Gente, vamos levar os nossos estudos a sério, tá bom? O foco agora é aqui na telinha. E eu conto com vocês aí de casa. Vamos lá? Vamos trabalhar agora, gente, com... Vocês já sabem, olha para essa imagem colorida. Aqui representa o desenho de quê? Frações. Então, hoje vamos trabalhar com questões e essas questões vamos falar de frações. Vamos aqui entrar na nossa aula e aprender tudo juntinhos. Trago logo aqui para vocês, a princípio, essa imagem. E eu acredito que, lembrando aí da aula que trabalhamos na nossa aula passada, vocês já conseguem identificar aí qual será a resposta correta, antes mesmo de eu colocar aqui o enunciado da questão, tá bom? Mas vamos aqui dar início. Nossa primeira questão para iniciar aqui a nossa maratona de fração é o seguinte. Marque a fração que representa a parte colorida de cada imagem. Entenderam? Então, eu tenho aqui a letra A, B, C, D e E. Vamos nos situar. Eu vou dar vários comandos e vocês vão estar vidradinhos na telinha para não se perder, tá bom? Em cada uma das alternativas, eu tenho frações representadas de forma numérica. Aprendemos na aula passada que a fração ela pode ser representada de forma numérica, na forma de leitura, na forma de desenhos. E aqui do lado eu tenho tanto o desenho como a forma numérica, a forma como ela é escrita numericamente. Olha só, o que eu quero, pessoal? Eu quero que vocês identifiquem qual das frações em cada situação é a correta, de acordo com a imagem que a gente está vendo. Só que para cada imagem, eu vou focar, eu vou ficar de olho na parte colorida, para mim entender, né, qual é a fração correta. Lembrando que em cima do tracinho eu tenho um numerador, que é a parte que é representada, e embaixo eu tenho um denominador, que é quantas partes o todo foi dividido. Tudo bem até aqui? Então vamos, pessoal, olhar aqui para a nossa letra A, tá bom? E na letra A, o que eu tenho aqui? Eu tenho um círculo e ele foi dividido em quantas partes? Isso a gente tem que observar. E quantas partes desse círculo está pintada? Vamos lá, primeira pergunta, em quantas partes foi dividido? Em 3 partes. Quantas partes ela está pintada? Só apenas uma. Lembrando que a parte pintada vai ficar em cima, que é o nosso numerador, e a quantidade em que o círculo foi dividido
vai ficar embaixo como denominador, tá bom? Então, das alternativas, será 1/2, 4/5 ou 1/3? Qual dessas alternativas seria? Quem respondeu aqui, que representa 1/3, a parte laranja representa 1/3 aqui da nossa letra A, acertou. Vamos aqui para a nossa letra B, agora aqui na parte de azul, viu, pessoal? Temos aqui o mesmo círculo e foi dividido em mais partes. Qual das frações é a correta? É 5/6, 2/4 ou 3/3? Hein? Bom, se eu olho que tem duas partes pintadas e eu olho que foi dividido em 4 partes, então eu tenho 2/4, não é isso? Então essa é a nossa alternativa. Letra C, eu tenho aqui em rosa, viu, pessoal? Foquem aí na fração, no desenho rosa. Então eu tenho também o círculo que ele foi dividido em mais partes. E quantas partes são essas? Foi dividido em 5. E quantas partes estão coloridas? 3 partes. Então, é 1/2, 3/5 ou 2/6? Quem respondeu aí que é 3/5, acertou. Vamos para a letra D, agora em amarelo aqui. Foquem na imagem que está colorida de amarelo. Ela foi dividida em quantas partes? Em 6. E quantas partes está pintada de amarelo? 3 partes. Então, qual a alternativa correta? Hein, pessoal? Vamos lá. É 2/2, 3/5 ou 3/6? Quem respondeu aí que é 3/6, acertou. Eu acho que vocês estão mandando bem, né, pessoal? Vamos para a última. Letra E, pintadinha aí de verde. Então, eu já vejo que o inteiro foi dividido em 2 partes. Quando eu falo inteiro, gente, é quando eu olho para a imagem e vejo ela, a sua subdivisão. Ela era inteira e ela foi dividida, né? Então, vamos lá. A alternativa correta é 1/2, 1/5 ou 1/4? Bom, se ela era inteira e foi dividida em 2 partes, então eu tenho a alternativa aqui, 1/2. Até aqui tudo bem? Olha só, acredito que vocês já compreenderam o que é fração. Então, vamos aqui para a nossa segunda questão. E eu peço agora o foco de vocês, porque essa aqui é um pouquinho mais complexa. Mas eu acredito no potencial de cada um. Segunda questão diz assim. Todo dia, Júlia prepara 4 ovos para o café da manhã. Ela comprou ovos para consumir em 3 dias. Quais são esses dias? Quarta, quinta e sexta. Ela já deixou assim, olha, aqui é para me fazer na quarta, aqui é para me fazer na quinta e aqui é para me fazer na sexta. Hoje, ela preparou a porção referente à quarta-feira. Olha a porção que ela preparou. Então, esses ovos aqui, eles não existem mais. Qual fração representa essa porção? Essa porção que foi consumida por Júlia na quarta-feira. Lembrando que ainda resta os ovos aqui para a quinta e para a sexta. Pronto, vamos lá. A cartela inteira, eu tenho quantos ovos? Tenho 12 ovos, não é isso? Então, esses 12 ovos foram divididos em 3 partes. Cada parte aqui eu tenho 4 ovos, mais 4 ovos, mais 4 ovos. Mas como vocês percebem, eu dividi em 3 partes iguais. Então, todo dia ela vai fazer a mesma porção de ovos para o seu café da manhã. Nada mais, nada menos. A divisão foi exata. Então, quarta-feira ela consumiu 4. E ele quer saber que fração representa essa porção? Essa porção aqui, hein, pessoal? Da alternativa A, 1/4, B, 1/3, C, 4/3 ou D, 4/12. E lembrando a palavrinha avos que a gente já estudou, 4/12 avos, não é isso? Então, a alternativa correta, que ela consumiu 1/3, porque ela consumiu uma parte de 3 que ela dividiu. Eu não vou contar quantos ovos tem na cartela, não. Eu estou contando quantas partes ela dividiu. Ela dividiu para 3 dias, mas ela consumiu apenas os ovos do café da manhã na quarta-feira. Então, ela consumiu uma de 3. Então, a resposta certa é a letra B. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira questão.
e entender. Vamos trabalhar com uma coisa que vocês gostam muito. Trouxe aqui uma barrinha de chocolate. Professora, tá diferente da barra de chocolate. Não, mas dá para lembrar a barrinha de chocolate, não dá, pessoal? Então vamos lá focar. Terceira questão diz assim: Guilherme comprou uma barra de chocolate e fez a seguinte divisão com seus amigos. Olha como foi que Guilherme dividiu a barrinha de chocolate que ele abriu. Lembrando que ele pega a barrinha de chocolate e ela é inteira, né? Então tudo parte do inteiro, tá bom? Ele abriu a barrinha, ela estava lá inteira e aí ele começou a distribuir. Olha só como é que ele distribuiu. Ele distribuiu um pedaço para Ana, outro para Ana. Então, Ana aqui já ganhou 2 pedacinhos da barra de chocolate. Lembrando que ela foi dividida aqui em partes iguais. Todos os pedacinhos têm o mesmo tamanho, não é isso? Depois ela colocou aqui para o Felipe, para o Felipe e para o Felipe. Eu estou visualizando que o Felipe ganhou 3 pedacinhos dessa barra. E aqui embaixo, a Lúcia ganhou toda essa parte aqui de baixo, olha. Então, a Lúcia ganhou aqui 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos da barra de chocolate. Mas o que eu quero com essa questão? Eu quero o seguinte, olha só. Qual fração da barra de chocolate cada amigo de Guilherme recebeu? A barra era inteira, ela foi dividida em partes iguais. E depois de dividida em partes iguais, ela começou a distribuir os pedacinhos para os seus amigos. Mas alguns ganharam mais do que outros. Olha só, eu tenho aqui a Ana. Vamos contar quantos pedaços aqui ao todo a barra foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A barra de chocolate, que antes era inteira, foi dividida em 10 pedaços iguais. Desses 10 pedaços, Ana ganhou 2, Felipe ganhou 3 e Lúcia ganhou 5. Então, qual é a fração que Ana comeu desse chocolate? Hein? Que ela recebeu. Então, Ana, ela consumiu 2 pedaços de 10. Como é que eu leio essa fração? Eu leio 2 décimos. Por que que é o 2 em cima? Porque ela ganhou daqui, ela consumiu 2 pedaços. E 10, que é o nosso denominador, é a quantidade que o inteiro foi dividido. E a gente já sabe que o inteiro foi dividido em 10 partes. Mas vamos aqui para o Felipe. E aí, o Felipe, eu já vi que ele consumiu 3 pedaços. Então, a parcela que ele comeu desse chocolate foi 3 décimos. 3 pedaços de 10, onde o chocolate foi dividido. E Lúcia consumiu 5 décimos. Ela consumiu 5 pedaços de 10, onde o chocolate foi dividido. Até aqui tudo bem. Então, já encontramos aqui a fração correspondente ao que cada coleguinha recebeu. Tudo bem até aqui? Vamos aqui para a nossa quarta questão. Marcela comprou uma pizza inteira e quando o vendedor perguntou em quantos pedaços deveria dividir, ela disse assim: corta a pizza em pedaços de 1/6. Olha só ela falando assim, a Marcela falando assim para o vendedor. Ele trouxe a pizza inteira, o vendedor perguntou em quantos pedaços ela gostaria que fosse dividido e ela disse que era para cortar a pizza em pedaços de 1/6. E agora, professora? Bom, vamos desvendar aqui. Olha só, qual das alternativas representa a fração certa de fatias que Marcela pediu para cortar a pizza? E agora vamos tentar decifrar. Lembrando que ela pediu para cortar em pedaços de 1/6. Então, a gente vai ter que olhar cada uma das pizzas e saber qual é a divisão correta. Se ela pediu em pedaços de 1/6, eu já sei que embaixo representa o denominador e esse denominador é exatamente em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, se embaixo, no denominador, é o 6, eu já sei que o meu inteiro foi dividido em 6 partes. E daí, qual é a resposta certa? É a letra A, B, C, D, E ou F? Vamos contar aqui. A letra A foi dividida em 2 pedaços. A letra B em 4 pedaços. A letra C em 6 pedaços. Mas vamos continuar. A letra D aqui em 3 pedaços. A letra E
em 5 pedaços e a letra F em 7 pedaços. Olha só, agora a gente já consegue saber qual é a resposta correta. Se o denominador é 6 e 6 é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido, então eu tenho que olhar para a pizza no qual ela foi dividida em 6 pedaços. E essa resposta a gente encontra bem aqui na letra C. Então, quando ela quis dizer para dividir a pizza em pedaços de 1/6, ela quis dizer para dividir a pizza em 6 pedaços. Tudo bem até aqui? Vamos aqui para a nossa quinta questão, tá, pessoal? Olha só, de acordo com a parte colorida das imagens, qual a fração é representada por 1/3? Vamos olhar aqui para a imagem, letra A, letra B, letra C e letra D. Ele quer saber qual dessas frações aqui em forma de desenho é representada por aquela fração numérica, que é 1/3. Então, se eu colocasse aqui do ladinho, para ficar correto, 1/3 teria que ficar do lado de qual dessas imagens? Lembrando que 3 embaixo é o denominador, é em quantas partes o inteiro foi dividido. E em cima, o numerador é quantas partes aí está marcada, está pintadinha. Então, letra A, eu tenho aqui uma imagem que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes e apenas 4 está pintada. Qual seria essa fração? Ah, professora, isso seria 4/8. Mas não é essa fração que eu estou procurando. Vamos continuar. Letra B. Eu tenho aqui uma barrinha que foi dividida em 3 partes e tem uma pintada. Então, eu tenho 1/3. Olha só, já chegamos aqui no nosso objetivo. Mas vamos ver as outras alternativas para ver se não tem mais uma? Letra C, eu tenho uma barrinha que ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Mas eu tenho apenas 5 pintadinhas, então eu tenho 5/6. Também não corresponde. E a letra D, eu tenho aqui um quadradinho que foi dividido em 6 partes e 3 deles estão pintados. Então eu tenho 3/6. Pois é, pessoal, já encontramos aqui a nossa alternativa. A única que se encaixa na fração representada por 1/3 é a letra B, é a imagem da letra B, não é isso? Então, a nossa resposta certa da quinta questão é a letra B. Olha só a imagem, eu tenho o inteiro dividido em 3 e eu tenho uma parte desse inteiro pintada, então ela é representada na forma numérica por 1/3. Vamos, pessoal, para a nossa sexta questão. E o que pede aqui na nossa sexta questão? Marque um X na alternativa que não pode ser representada pela fração. Que fração? Pela fração 1/2. Olha só o que está pedindo. Que não pode. Olha, esse não é forte. Então, marque um X na alternativa que não pode ser representada por essa fração de 1/2. Tá bom? Então, eu vou ver o que é diferente de 1/2. Tá bom? Vamos olhar aqui. A letra A, eu tenho o inteiro. Esse inteiro foi dividido em 2 partes. Então, eu tenho 1/2 aqui, né? Demonstrado na letra A. Letra B, também tem o inteiro dividido em 2 partes. Então, representa também 1/2 na fração numérica. Letra C, eu também tenho aqui o triângulo dividido em 2 partes. Então, também representa 1/2. Letra D, eu também tenho aqui o retângulo dividido aqui em 2 partes e também representa 1/2. Letra E, eu tenho aqui o retângulo dividido em 3 partes e uma delas está pintada. Então, a minha fração correta para ela seria 1/3. Olha aí, já está diferente. Vamos continuar aqui? E eu tenho a estrela também dividida aqui em 2 partes, então também representa 1/2. Então, o único que saiu do foco de ser o inteiro dividido em 2 partes iguais foi a letra E, porque a letra E não foi dividida em 2, ela foi dividida em 3. Então, já não é mais 1/2, é 1/3, porque eu tenho uma parte colorida de 3, que foi em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, a alternativa que não é representada pela fração 1/2 é a letra E, porque ela é representada pela fração 1/3,
tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui para a 7ª questão. Complete as frações com os numeradores referente à parte que resta da pizza. Então, vamos lá, o que vamos observar? Vamos observar o que ainda tem da pizza dentro de cada imagem e vamos completar com o numerador correspondente, tá bom? O que é o numerador? É a parte de cima, essa parte que está em branco. E o denominador já está aí, que é em quantas partes a pizza foi dividida. Vocês percebem que no primeiro eu tenho 2, foi dividido em 2, em 4 e em 3. E o que vamos completar aqui é os numeradores, tá bom? A primeira imagem da pizza dividida em 2 partes, eu ainda tenho aqui um pedaço de pizza, não é isso? Então, eu tenho 1/2. Na segunda imagem, eu também ainda tenho um pedaço, só que a pizza foi dividida aqui em 4 partes, então eu tenho 1/4. Abaixo, logo abaixo, eu também tenho uma pizza que foi dividida em 4 pedaços, mas ainda me restam 3, então eu tenho 3/4 da pizza ainda. E na última imagem, eu tenho ainda 2 pedaços, então eu tenho 2/3 da pizza ainda. Tudo bem até aqui? Olha só, completei com os numeradores de acordo com a quantidade de pedaços de pizza que ainda resta, tá bom? E vamos aqui, gente, para a nossa 8ª e última questão. Vamos lá. Coloque a fração correspondente à parcela pintada de cada imagem. Bom, na questão passada, na 7ª questão, eu coloquei apenas o numerador. E aqui eu vou ter que colocar tanto o numerador quanto o denominador. Lembrando que o denominador é em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador eu vou focar aqui na parte pintada. E o denominador em quantas partes ela foi dividida, cada imagem. Vamos aqui olhar para a primeira. Eu tenho um retângulo. E eu tenho uma parte vermelha de 2 que o inteiro foi dividido. Na rosa, eu tenho uma parte lilás de 2 que o inteiro foi dividido. Na verde, eu tenho 2 partes iguais de 3 que o inteiro foi dividido. Na amarelinha, eu tenho uma parte de 3 que o inteiro foi dividido. Na azul, eu tenho 3 partes de 4 que o inteiro foi dividido. E na marrom, eu tenho aqui 6 partes de 8 que o inteiro foi dividido. Então, assim ficam as nossas frações. 1/2, 1/2, 2/3, 1/3, 3/4 e 6/8. Olha só, gente. Vou deixar aqui para vocês mais um desafio. Tire uma fotozinha aí rapidinho. Olha aqui, eu quero que vocês respondam e mandem para o seu professor. O dia tem 24 horas. Qual fração representa 6 horas do dia? E aí, vocês conseguem fazer esse desafio? Eu tenho certeza que sim, confio muito em vocês. E vamos concluir aqui com a nossa frase. Em constante transformação, assim somos nós, tanto eu quanto vocês. Estamos em constante transformação, mas para isso temos que correr atrás dia após dia, tá bom? Fiquem por aqui, um forte abraço da professora Gleiciane Gomes, um beijo a todos vocês, fiquem bem e até a próxima!